Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu tô aqui nesse vídeo rápido para mostrar para vocês como configurar as versões mais novas do PCS-X2 para jogar aí em computadores mais fracos, tá bom? Então vou mostrar para vocês esse tutorial rápido e eu espero que te ajude. Inclusive, eu já gostaria de saber uma coisa, o seguinte, pessoal. Depois que você configurar, comente aí a configuração que você encontrou para um determinado jogo e comente aí, porque isso vai ajudar bastante, não só eu também, para passar para vocês, mas também principalmente outras pessoas que forem ver esse vídeo e forem tentar configurar algum jogo, já pegar referências de configuração, tá bom? Então isso seria bem legal, eu gostaria de saber esse feedback aí de vocês. Então vamos lá partir para o que interessa. Então uma coisa que eu já adianto para vocês é que nem eu mencionei anteriormente, as configurações não vai existir uma em específica para todos os jogos que vai resolver isso, tá? Existem alguns jogos que têm certos problemas de compatibilidade ainda, com certas configurações no caso, tem hacks específicos que vão funcionar certo em alguns games, então por isso que eu falo para vocês, pessoal, alguns você vai ter que mudar as configurações. E o legal é que as versões atuais do PCS-X2, elas suportam a funcionalidade de você criar configurações para cada jogo. Antigamente você tinha que ficar mudando de configuração toda vez que você ia jogar algum jogo diferente, e hoje em dia não precisa mais disso. Você configura um jogo só e aí já resolve todos os problemas, tá? Então tem até mesmo um esqueminha que eu vou mostrar pra vocês, por isso que esse vídeo aí eu acho que vai ajudar muito pra quem tá sendo marinheiro de primeira viagem aí nesse emulador, beleza? Então aqui eu já tô com vários games que eu jogo aqui, tá? E agora eu vou mostrar pra vocês como que funciona. Tá? Lembrando que o processo de instalação é outra coisa, então se você quiser ver eu vou deixar um vídeo aí ou no comentário fixado ou no card que fica no cantinho aí, só não sei se é na esquerda ou direita aí que vai ficar, para você poder estar verificando esse vídeo e fazendo a instalação também. Esse em si é só para configurar. Quando você carregar sua lista de games, você já vai poder entrar e jogar eles, tá? Mas aí, para você configurar, o que você vai fazer? O maior dos detalhes está aqui em Graphics, então você vai clicar aqui. E aqui é a configuração global do PCS-X2. Então, todos os games que forem executados, eles vão utilizar essa configuração global que fala, tá? Você fazendo isso, vendo que se você jogar vários jogos e ver que algum não ficou bom, você pode vir aqui no jogo em específico, como por exemplo esse aqui. Você clica em propriedades, tá? E aqui você pode clicar em graphics e você vai estar configurando para esse jogo. Ó. Você consegue até ver o nome, ó, Destruction Derby Arenas. Então você vai poder configurar. Se você não tiver garantia de certas configurações, deixa o global aqui e use global setting. Se caso tiver alguma configuração específica, aí é só você selecionar aqui qual que você quer. Em relação à configuração para PC fraco, o que você vai fazer? Normalmente, a que mais está funcionando hoje em dia é a Vulkan, tem também a OpenGL que é muito recomendada e tem a Software. A Software ela vai usar bem mais do processador, então se você tiver uma placa de vídeo fraca ou não tiver, compensa você usar a software, que ele vai tentar emular aí todo o videogame mesmo. Ele vai tentar rodar na forma original. Então você vai perder muitas configurações, você não vai conseguir usar mais elas, tá? Só o básico do básico mesmo, referente ao Play 2, mas essa é a mais compatível com todos os games. Só que aí você vai ter que se contentar em jogar com uma resolução bem abaixo do padrão, né? Que ele vai rodar na configuração padrão do Play 2. Então, por exemplo, vou abrir um game aqui, e eu vou mostrar para vocês dentro do game a configuração. Então pessoal, já estou aqui dentro do game e só para mostrar para vocês o que acontece. Se você usar na software, ele vai limitar a resolução e vai ficar igual do Play 2, tá? Mas se você usar qualquer uma das outras, como a OpenGL, olha só, ele já vai permitir o upscaling para você colocar a resolução que você quer, tá? Então eu recomendo você testar com essas e deixar a software por último, porque ela usa mais o processador, tá? Se você tiver uma plaquinha de vídeo, mesmo fraca, que tenha suporte ao DirectX 3D12, eu recomendo você utilizar essa daqui, que atualmente é a melhor e mais otimizada, tá? Agora depois aqui no display, você pode colocar essa Borderless Full Screen, que ele vai se adaptar à sua tela, tá? No Aspect Ratio, só muda em questão dele esticar ou não a imagem, então você pode jogar em 4:3 se você quer o visual clássico, se não, você pode colocar aqui, ó, essa opção Auto Standard, tá? Isso não vai interferir em performance. FMV Aspect Ratio também não vai interferir na performance do jogo em si, então eu recomendo você deixar aqui no Default. Essas coisas aqui você pode deixar no Default, porque elas não vão interferir diretamente na performance do jogo, tá? Aqui também Screenshot Size, essas coisas não precisa mexer. Só a Anti-Blur que eu recomendo, porque tem jogos que ele vai ficar com esse blurzinho aqui. Então você coloca esse Anti-Blur, ele vai trazer a nitidez aí do jogo, tá?
Você pode testar algumas outras também, dependendo do game, tipo Apply Widescreen Patches, ó, que legal, você consegue estar usando isso. Em performance não vai mudar muita coisa. Agora é aqui que vem a questão, tá? Eu tô emulando no quesito qualidade, mas se você quiser performance mesmo, você pode deixar aqui ó, no Native PS2, que vai ficar naquela resolução, ou ir subindo aos poucos, tipo 1.25, 1.5, e assim você vai subindo, tá? Ou melhor, você já coloca uma mais alta e vê se está rodando bem, senão você vai abaixando, tá? Então no caso, eu recomendo você deixar aqui em 1080p, se o seu monitor for, que não é uma resolução mais tão pesada de rodar, para placa de vídeo principalmente, então você pode colocar aqui, tá? Mas você pode diminuir para menos, tá? Se seu computador for muito fraco, deixe em 2x, por exemplo, que ele vai trazer um pouco mais de nitidez e não vai pesar tanto assim, tá? Só deixa na nativa se realmente, cara, seu computador não der conta das resoluções aqui, tá? O meu recomendado então seria 1080p para um PC mediano e um PC muito fraco mesmo, 720p, tá? Tanto é que essas são as recomendadas. Depois aqui você pode deixar na Nearest se o seu computador for muito fraco, ou você pode deixar aqui, ó, na bilinear mesmo, tá? Que ele vai trazer um pouquinho mais de melhoria nas texturas, ó. Você vê que no Nearest a textura ficou muito estranha e você pode deixar na bilinear, ele vai melhorar isso, tá? Se a sua importância é com performance total, deixa em Nearest. Aqui é a mesma coisa também, você pode deixar em off, que ele não vai filtrar ali as bordas dos elementos, tá? Filtro anisotrópico, que também é das texturas, né? Então os jogos que tiverem suporte com isso, você vai conseguir melhorar a nitidez das texturas. Para performance também pode deixar no off. No blending, pessoal, muita gente assimila com essas opções aqui serem muito pesadas e realmente são em certos games, outros não faz muita diferença. Eu recomendo vocês deixarem no Basic ao invés do Minimum, porque o Minimum em certos jogos vai criar mais problemas do que soluções. O MIP Mapping é bom você ativar, porque se você deixar desativado, alguns jogos vão ter problemas de renderização, de textura, de carregamento, né? Então eu recomendo você deixar ativado, tá? Texture Replacement você não precisa fazer nada. Post Processing também não, porque ele só vai trazer algumas melhorias gráficas, né? Como eu falei pra vocês que eu tô emulando mais por qualidade visual, eu coloco no FXAA, que ele vai deixar as bordas, né? As linhas dos elementos aqui mais suavizadas, ó. Ele não fica assim tão forte, mas você pode deixar desativado também. E bem, pessoal, aqui nos Graphics é onde você vai conseguir resolver a maioria dos problemas no quesito performance, mas tem algumas coisas a mais que você pode fazer. Por exemplo, aqui em Emulation, você pode fazer o seguinte, cara, aqui depende muito do jogo, tá? Mas o que eu recomendo é você testar. Se o jogo tiver aí meio travado, dando umas engasgadas, tente mudar esses dois ciclos, tá? Então você pode, por exemplo, normalmente, se o seu processador for fraco, o pessoal recomenda fazer um underclock, que ele vai dar um suporte melhor a processadores que não tem uma velocidade muito alta, tá? Então, o pessoal recomenda você fazer esse underclock aqui. E o overclock é mais para quando você quer atingir ainda mais performance, tá? Em certos jogos e processadores pode funcionar, mas normalmente a galera costuma usar o underclock, que vai diminuir a taxa de clock do processamento aqui do ciclo, e aí vai fazer, por exemplo, vai poder melhorar um pouquinho a performance dependendo do seu processador. Se no normal estiver funcionando, eu recomendo você deixar, porque os jogos ficam um pouquinho estranho a fluidez deles quando você faz isso. E esse daqui não está sendo limitador da performance, tá? Aqui também o Instant VU, alguns jogos não funcionam, tipo eu tinha um jogo que ele não funcionava se você deixasse isso daqui e esse outro ativado. Então eu recomendo você testar com eles ativados. Se o jogo não executar, normalmente o jogo ele não executa quando esses dois tá assim. Então se o jogo não executar, não abrir ou ficar quebrando os gráficos, desativa esses dois aqui. O que ele vai fazer? O Multithreaded VU1 ele vai fazer com que o seu processador possa utilizar mais núcleos para poder fazer esse processamento. Não é à toa que tem aqui o Multithreaded VU1. Nos processadores mais novos isso funciona perfeitamente, mas em alguns processadores antigos, alguns Ryzen inclusive, ele não estava funcionando muito bem, tendo que você desmarcar para ele usar um núcleo, por exemplo, para fazer esse processo, tá? Então, ó, ele até mostra ali que vai adicionar uma performance em processadores com 4 núcleos ou mais, que hoje em dia é a maioria, tá? Então os processadores novos não tem muito problema com isso, na verdade se você deixar é até melhor. Mas processadores antigos, principalmente alguns AMDs antigos, isso daqui pode fazer diferença você deixar desmarcado, tá? Enable Cheats normalmente não interfere na performance, a não ser que você queira utilizar, como por exemplo aquele
um cheat de 60% de 60 FPS de velocidade, por exemplo, né? Ele vai permitir fazer isso, mas não interfere diretamente na performance. Mas bem, galera, então foi esse o tutorial, um guia bem simples aí. Hoje em dia, cara, as versões mais atuais do PCS X2 estão bem melhores, estão funcionando cada vez mais compatível sem utilizar tantos hacks, sem precisar fazer tantas configurações assim. Então eu recomendo primeiro você baixar uma dessas versões mais recentes e testar aí no seu processador e assim fazer essas configurações padrão. Se tiver alguma coisa muito específica, você pode perguntar aí nos grupos, nos fóruns ou até mesmo ver vídeos no YouTube, né? Por exemplo, como otimizar, sei lá, God of War para play no PCS X2. Você já vai encontrar um tutorial e assim você consegue estar fazendo o processo também, beleza, pessoal? Mas no geral é esse o vídeo, eu espero que tenha te ajudado. Se te ajudou, não esquece de comentar aí e inclusive comente aí a configuração que você fez para um determinado jogo, porque isso vai ajudar mais gente que estiver vendo esse vídeo também. Eu vou ficando por aqui, um abração e até a próxima!